Coloque sua mão assim no seu coração, vamos orar ao Pai. Senhor, nós te adoramos nessa noite, te bendizemos, nós te exaltamos e declaramos que só há um Deus, não há outro além de ti, o único e eterno Deus, ao qual nós damos toda a honra, toda a glória e todo louvor nessa noite, Senhor. Reconhecemos a sua autoridade, tanto no céu quanto na terra. Não há Deus mais poderoso do que o nosso Deus. Nós amarramos agora, Pai, qualquer força maligna, qualquer espírito maligno que queira entrar nessa reunião, querer interromper na palavra. Eu declaro que ele está repreendido e expulso na autoridade do nome de Jesus. O único que pode se manifestar aqui somente o Teu Espírito Santo, Senhor. Ó Pai, guarda cada família, cada casa, aqueles que não puderam vir, guarda debaixo do sangue do Cordeiro, Pai, agora, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Já faz um bom tempo que o Espírito Santo tem ministrado o meu coração. E o doce Espírito Santo, maravilhoso Espírito Santo, ele ministra nossos corações gradativamente. Um dia ele dá um pensamento, às vezes aquele pensamento fica um tempo na nossa mente, depois ele vai abrindo a nossa visão, mostrando alguma passagem bíblica, algo que ele está querendo nos ministrar, porque os primeiros a ser ministrados são os que pregam. A gente primeiro é ministrado para depois ministrar. E já faz um tempo que o Espírito Santo tem me trazendo a lembrança, a memória de Noé. Eu sempre gostei muito, né, da história de Noé. Na verdade, toda a Bíblia é maravilhosa, né? Mas toda a Bíblia, né? Tivesse que pregar, meu Deus, é muita coisa assim. Você tem que orar muito até para saber o que vai pregar, porque eu acho que eu preguei isso, não, acho que eu preguei, porque é muita palavra maravilhosa, toda palavra é maravilhosa, né? Toda palavra gera vida, né? Então você tem que buscar muito o Senhor para ver entre todas elas, né, o que Ele queria que eu pregasse hoje. E como Ele já tem ministrado meu coração já faz um tempo sobre a vida de Noé, foi essa palavra que veio essa semana, né, para mim. E é isso que eu quero ministrar o teu coração nessa noite. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis 6. Todos nós, ou a maioria de nós, conhecemos essa história. É muito interessante que eu estava lembrando hoje, algo que se não fosse o Espírito Santo eu não lembraria. Que quando eu era criança, né, a maior parte de vocês sabe que a minha família veio do catolicismo, né? Mas quando eu era criança, minha mãe tinha um livro preto, que eu não só lembrava da capa preta. E um dia ela abriu esse livro para nós lá e mostrou a figura, né, do dilúvio. E ela trouxe um terror para nós, sabe? E a gente ficou todo, eu falo por mim, né? Mas nós ficamos com medo, porque a minha mãe mostrou aquela figura, aquela água subindo e tinha um certo desespero naquelas águas subindo e que o mundo acabou com as águas. E eu nunca mais lembrei, desde a infância até essa semana, né, o quanto nós ficamos apavorados, né? Você fica pensando na morte, eu vou morrer afogada, nós também vamos, todo mundo vai morrer afogado, porque depende da forma como é passado para você explicar, mas como meus pais não tinham entendimento, minha mãe não tinha entendimento, ela assustou nós, né? E não é
não é bem por aí, né? Não precisa ninguém ficar assustado com aquilo que aconteceu, né? E hoje a gente pode aprender muito com a história do servo do Senhor chamado Noé, o servo do Deus Altíssimo. Vamos ver 6:6. Vamos ver desde o 5 aqui. Capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era tudo má, e era continuamente. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e a imaginação dos seus pensamentos e a do seu coração era má. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Quando o Senhor estava ali com o coração pesado e decidido a destruir tudo, tanto o homem quanto os animais, tudo. E como ele mesmo diz, que se arrependeu de ter criado. E olha a calamidade aqui na terra e diz: não, vou destruir, vou acabar tudo. Mas quando ele olha para Noé, ele achou graça em seus olhos, achou graça em sua vida. Noé era um homem cheio da graça. E Noé mexeu com o coração de Deus. Um homem. Pense no seu lugar. Deus já estava decidido, tinha se arrependido, estava com o coração pesado. Vou destruir toda essa humanidade. Olha, irmãos, como nós estamos vivendo hoje. O pecado tomou conta da humanidade. Todo tipo, até meu Deus. Pessoas querendo viver a vida de um animal, como se ela fosse os animais. Trocando a sua identidade, personalidade, torcendo tudo e se diz que é um animal e vive como animal. E quer ser tratada como animal. Todos sabem disso daí. De repente começou, no meio de tudo isso, antes ou depois, não importa, a substituição de filhos, seres humanos, crianças por animais. Aonde passaram a ser tratados
como filhos. Aonde famílias tratam melhor os animais do que os seus próprios filhos, a imagem e semelhança de Deus. Trocando os papéis. Ai, se você fizer algo para um animal hoje, está acabado, ralado, linchado. Mas se fizer alguma coisa para alguma criança, quantos abusos, inclusive dentro de igrejas. Quantos abandonos de crianças. Quantas pais e famílias que saem fazer a reciclagem com crianças nos carrinhos. Alguém para perguntar se eles têm comida em casa? Você tem uma daquelas crianças doentes? Ninguém está nem aí. Mas ai, se tocar num cachorro, num gato, meu filho, com nome, identidade, plano de saúde, tudo. Hotel, creche, a melhor comida. O mundo está virado. Está tudo contrário. Ninguém está dizendo que você vai maltratar os animais. Até porque eles têm alma. Sabiam disso? Eles sentem, têm a alma, eles sentem dor, eles sentem fome, eles sentem o carinho, atenção. Mas animal é animal, é lá fora, é lá no pátio, nada de ficar esfregando. Meu filhinho, que filhinho o quê? Hoje é uma noite de libertação para você. E eu sempre declaro nesse púlpito, nem que seja a minha última, mas eu vou pregar o que o Espírito Santo está mandando eu pregar. Não dá um carinho no filho, não para ouvir a filha, o filho que quer conversar, mas para fazer carinho no gato, no cachorro, tem que comprar comida, está com frio. E o filho, como está a alma do seu filho? Como está a alma de uma criança? A criança tem alma. Ela tem dor. Ela tem trauma. Ela tem necessidade. Ela tem necessidade que o pai afirme a sua identidade. Ela tem necessidade de uma mãe amiga sentar e conversar. Mas não tem tempo. Mas para o cachorro, para o gato, para outros animais tem tempo. Está invertido esse mundo. E as brigas que tem dentro de casa por causa desses animais? Volta a repetir. Tratar bem o animal como tem que ser. E aliás, é uma responsabilidade se tem. Vai alimentar, vai cuidar, mas não passar disso. Nós precisamos entender que tudo tem um limite. Tem um termômetro, tem um limite. E que os filhos, a família, é mais importante do que os animais. Eu mesma, eu não posso ver nenhum animal sendo maltratado. Nem cavalo quando bate que tem que andar. Mas, animal é animal. Animal nasceu para ficar solto, correndo lá no pátio, lá na casa. Quando Deus olhou para a terra e se arrependeu, quando? Porque havia muito pecado aqui na terra.
muita prostituição de todo tipo, muitas mortes, feminicídio. Agora a mulher não pode dizer para o marido que não quer mais conviver com ela, porque ela vai morrer. Só que ela morre e deixa os filhos órfãos e de pai, porque o pai vai preso. Crianças abandonadas. Imagina os traumas dessas crianças vendo os pais brigando dentro de casa. Infelizmente, nós estamos com um país onde as crianças estão sendo maltratadas, abusadas psicologicamente, porque as brigas dos pais trazem abusos. E aonde elas vão buscar um amparo? Quem pode ajudar essas crianças? Quem pode ajudar essas mulheres que estão sendo abusadas dentro de casa? Abusadas psicologicamente, fisicamente. Todos os dias tem notícias terríveis, infelizmente, dentro da igreja. Até uns anos atrás, imagine que ia ter um abuso infantil de crianças dentro da igreja. Nem se pensar. Dentro da igreja, um feminicídio, um suicídio. Se você pesquisar lá e botar, você vai ficar surpreso. Que entrou para dentro da igreja esse tipo de pecado. E nós estamos vivendo dias difíceis. Não percebemos porque ainda está tudo bem. Ainda está tudo bem. Não deu para perceber. Ainda são somente uma sombra desses dias difíceis. Mas a visão que Deus me deu daquela lua, que todo mundo já sabe a visão da lua. São 3 tempos de trevas aqui na terra. Para quem estiver vivo, vai passar por esses 3 tempos. Densas trevas. Densas trevas. E nessa visão da lua, o Espírito Santo falou bem claro. Cuidado com as distrações. Eu vou recapitular a visão da lua, porque tem pessoas aqui que não sabem ou não lembram. Foi uma visão aberta. Eu estava em casa, no quarto onde a doutora Neuza Itioca ficava hospedada, um quarto de visita. Eu estava olhando nessa direção, na janela, no 2º andar, para o céu. O céu estava lindo, lindo, lindo. E a lua linda. Dava para ver o céu lindo, mas a lua também linda. Nessa posição. E eu olhando ali, de repente começou um contorno bem fininho, como se fosse um contorno com lápis preto em volta da lua. E eu chamo então uma pessoa, uma mulher que estava nesse quarto comigo. E ela estava arrumando uma colcha da cama, mexendo no quarto e mexendo no abajur. E eu disse para ela, que eu não sei quem ela é, eu falei, corre, corre que venha ver o que está na lua. O que apareceu na lua? Mas ela estava esticando a colcha, mexendo com o abajur, que inclusive tem lá e tal. E quando ela chegou na janela, eu não estou vendo nada, porque já tinha desaparecido. Mas eu permaneci olhando.
E de repente aquele que era um risquinho virou uma faixa preta bem forte, e eu gritei de novo: corre, corre aqui que vem a ver que está de novo. Mas ela estava mexendo naquele quarto, algumas coisas, e até, não é que o quarto é grande, mas o enroleixo, sabe aquelas amarração dentro de casa, parece que não sai, parece que não sei o quê, você fica toda embolada, amarrada com coisa ali que não leva a nada. Essa mulher estava assim, distraída com as coisas. Quando ela chega, tinha desaparecido pela segunda vez. Mas eu permaneço olhando. E vem a terceira vez. E daí fecha toda a lua de preto. E eu chamo ela novamente. E ela distraída. E quando ela chega, tinha desaparecido todo as trevas da lua. Toda. E a lua voltou ao normal. E ali o Espírito Santo fala: não é tempo de distração. Mas o importante é estar no lugar certo, no tempo certo. Me ajuda a lembrar? São 3 palavras. Na hora certa. Estar na hora certa, no tempo certo e no lugar certo. Olha, é hora, tempo e lugar. Aquela mulher é a igreja, distraída com várias coisas. Não que não seja legítimo essas coisas, estar arrumando, fazendo, comprando, vendendo, trabalhando, tudo está certo. Mas nós temos que cuidar com as distrações que nos roubam o tempo para com Deus. O tempo que eu tenho que parar, estar na presença de Deus. A salvação, ela é individual. Não adianta eu ter um marido apóstolo que ele não vai me levar para o céu. É eu e Deus. Ele e Deus. Você não pode se apoiar nos outros. Quando chegar aquela horinha, sabe? Que você vai tombar. Querendo ou não, todo mundo vai tombar. Meu filho, não tem ninguém para te segurar, para você não cair. Você vai cair duro mesmo. E vai morrer. Só que naquela hora é você e Deus, eu e Deus, é individual. Ah, mas eu não oro porque meu marido não ora. Meu filho, é individual. Ore você. Ah, eu não faço isso porque minha mulher não quer fazer. Faz você, porque é individual. O individual de um, do individual do outro, faz o coletivo. Estão comigo? Alguém vai receber a salvação no foguete do outro? Não. Um sobe, outro fica, mas depois você vai se virar, meu filho. Não é tempo mais de distração. As coisas que nós temos que fazer, vamos fazer sim, com excelência, vamos dar continuidade, vamos fazer, vamos sonhar, vamos desenvolver, tudo está certo. Porém, conectados com Deus, cumprindo com o chamado de Deus para nossas vidas. Deus, ele tem que ser mais importante do que qualquer coisa nas nossas vidas. Nós temos que amar a Deus, amar o seu reino, mais do que o nosso cônjuge. Eu amo a Deus, amo o reino mais que meu marido. Ele não me dá salvação, mas o Senhor me dá.
E assim vice-versa. Eu não posso colocar Deus em segundo lugar. Ele é primeiro. Ele é primeiro. Ele é primeiro em nossas vidas. Ele tem que ser primeiro. Ele vem antes do nosso marido, nossos filhos, nossos netos. É Deus. É o seu reino. E por que a gente prega isso? Eu estou pregando isso hoje. Porque meu filho aqui é passageiro. É passageiro para todos nós. Nossa eternidade é lá. Então vamos tratar de acertar a nossa vida. Vamos tratar de se alinhar para viver uma vida boa aqui e a mais maravilhosa lá. Deus tem uma vida maravilhosa para nós aqui, boa. Ele quer nos abençoar, quer suprir todas as coisas terrenas aqui. Ele quer nos abençoar. Mas não é o fim de todas as coisas. É só o começo, porque nós vamos ter a eternidade. E para mim passar a eternidade com Deus, para mim passar a minha eternidade lá, eu tenho que começar a semear, a praticar, a viver aqui. É aqui. Eu preciso começar a conhecer a Deus aqui. E Ele quer se revelar a nós. Meio esse caos que está o mundo, né? Mas nós falamos da nossa nação. Meio ao caos que está, que é assustador. Se você vê jornais, assim, você fica assustado. De tantas separações de casais. Tantas brigas nessas separações. Onde deixam crianças traumatizadas. Deixam filhos doentes e traumatizados. Onde há tanta prostituição. Aonde na nossa nação já está entrando numa normalidade. Casamento a 3, a 4. Já estão oficializando. Famílias onde tem 2 mulheres. Aonde não precisamos nem falar sobre os tipos de sexos que tem por aí. Fora toda essa aberração, onde pessoas se acham animais, andam com animais, querem ser tratados como animais. Aonde o ser humano está tratando os animais, no lugar de tratar o ser humano como tem que ser tratado, com respeito, com dignidade, transfere isso para os animais. Uma das coisas que a igreja precisa ser liberta é de chamar os animais de filho. Não, você está dizendo para Deus que ele errou. Você está desonrando a Deus. Precisa de libertação. Ele não é filho. Ele não é seu filho. Ele não nasceu do coração do pai. Não foi gerado na tua barriga. O que foi gerado na tua barriga nasceu do coração do pai. Esse é filho. O resto é criatura. Mas uma das últimas aberrações, gente. Meu Deus. Olha, ainda bem que nós estamos vivos para ver. Eu nunca imaginei na minha vida. Sabe o que é nunca passar? O resto a gente até na própria Bíblia fala sobre prostituição e essas coisas aradas, né? Igual agora que tem casamento que o homem já tem 2 mulheres, acham normais, e casamento homem com homem, mulher com mulher, enfim, né? Isso até a Bíblia fala. Mas o que está acontecendo, que estão criando agora, dizendo que é filho biológico, meu Deus! Meu Deus! É o fim. Jesus está voltando, igreja. Se esperte, Jesus está voltando. O que mais fora isso?
Que aberração! É uma afronta contra o Deus vivo, o Criador. Esses bebês o quê? Reborn. Até pessoas que nem conhecem a Jesus, que tem um outro lado, né? Não preciso falar para vocês, mas que falaram assim que, inclusive tá nas redes sociais, que isso aí foi criado pela, né? É um portal. Cada um é um portal. Para que adentre dentro das casas, das famílias, forças malignas. Já tem briga por causa disso. Tem discussões por causa disso. As autoridades estão começando a ficar preocupadas, porque como é que vai internar todo esse povo doente? Todo esse povo, todos, sem exceção, tem problemas mentais, psicológicos e endemoniamento. É a última, meu Deus, a imaginação demoníaca do homem. É uma afronta contra o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? O autor da vida e da morte, Criador do céu e da terra. Tudo que existe foi o nosso Deus que criou. O que passar disso é do diabo. Temos que ter temor nesses dias. Nós temos que ser como Noé, sendo achado graça. Ele olhar para tudo isso que ele está olhando. E achar um povo fiel, cheio da graça de Deus. Um povo com entendimento. Um povo com revelação. Que entende os princípios bíblicos da palavra de Deus. Por mim, meu filho, eu não preciso que ninguém me ame, a não ser o meu Deus, o qual eu sirvo. Esse, me amando, o resto, me chame do que quiser. Mas esta é a verdade. Toda essa criação veio do diabo. O inimigo entrando dentro das casas, distorcendo as coisas de Deus, aprisionando essas pessoas. Quem vai libertar essas pessoas com esses filhos aí que compraram, ainda pagaram uma fortuna, que não dorme, passa o dia conversando e comprando roupa, fazendo encontro, levando para a praça, levando para o parque, para o supermercado, entrando na fila de preferencial com o bebê. E ainda a mulher do caixa reclama assim: não fale alto que você está assustando meu filho. Esse mundo está louco, meus irmãos. Está lá no YouTube, pode ver. É a briga no supermercado. É tempo de arrependimento e voltar à palavra. Quem tem a palavra, a revelação da palavra, é guardado do engano, das mentiras. Qual a diferença da época de Noé com a nossa época agora? Pior, porque na época de Noé nem tinha essa aberração que está tendo na nossa nação. Onde a pessoa acha que é uma cabra e anda com uma cabra na rua, tem que ser tratada como uma cabra, berra como uma cabra, pula como um cavalo. É a aberração. Na época de Noé nem tinha isso. E agora essa família com esses bebês, que é um portal de uma entrada de forças malignas.
E quem vai ajudar essas pessoas? Para levar elas uma consciência de que isso é diabólico e terreno. Meu Deus. É tempo de arrependimento na casa do Senhor. É tempo de conserto, voltar às origens, voltar para a palavra. Quando o Espírito Santo falou, deu essa palavra na visão, a hora certa, o tempo certo, o lugar certo, sabe aonde? É estar em Deus. Que nós possamos ser achados em Deus em qualquer momento. Dormindo, acordando, trabalhando, nós temos que ser achados em Deus, no tempo, a hora e o lugar certo. Não negocie o que você já alcançou de Deus. Não negocie o reino de Deus. Não permita distrações na sua vida, que não vai te levar a nada, trazer resultado de nada para a tua vida. Vamos nos esforçar para estar na casa do Senhor sempre. Eu já declarei, né? Não sei se Deus vai responder essa minha oração, mas o meu desejo, hoje não vai ser. Fiquem tranquilos. Mas eu quero morrer no altar. Quero cair dura, pregando a palavra, adorando. Mas fique tranquila que não vai ser hoje. Não teremos enterro, velório amanhã, não. Que nós sejamos achados dormindo. Coloquei para o Senhor duas formas de morrer. Pode colocar, não sei se Ele vai fazer, mas a gente coloca. Dormindo, foi a mãe da minha avó materna. Quando foram chamar ela para tomar café, estava só morninha porque estava coberta. Que morte maravilhosa, você deitar para dormir e acordar na eternidade, né? E outra fazendo a obra de Deus. Ou no púlpito, pregando, orando, adorando, eu não sei, lendo a Bíblia, pá! Que nós sejamos achados debaixo das potentes mãos de Deus, fazendo a obra, servindo ao Senhor, orando com alguém, fazendo algo que diz respeito ao reino. Porque do jeito que está o mundo, a humanidade, gente, é uma bomba atômica. E nós, todos, a igreja que estamos plantados na casa do Senhor, possamos permanecer firmes e agradecendo a Deus por eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa estamos plantados na casa do Senhor. Crie raiz na casa do Senhor. Porque não vai ser só para você, vai ser para os teus filhos, netos, para a sua descendência. Como você quer teus filhos amanhã e a tua descendência? Andando errante para ir pelo mundo, tentando achar algo que não vai encontrar? Crie plantados na casa do Senhor. Eles nunca se perderão. É uma semeadura que nós fazemos para nossa descendência. Que nós possamos ser achados como Noé. Ele viu graça e mudou o seu pensamento para uma outra forma
Não é que ele voltou atrás de não destruir. Mas por causa de um homem fiel, ele parou para pensar e mudou a forma que ele tinha decidido no seu coração. Você sabia que Deus para por causa de nós? Quando eu estou alinhado, conectado com Ele, eu estou ali clamando, buscando algo, Ele se volta, olha, escuta. E a seu tempo responde. É tempo de voltar para a palavra. Versículo 8 diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Era ele homem justo e perfeito em suas gerações. E Noé andava com Deus. Ele era um homem justo. Que nós possamos ser achados justos diante do Senhor. Que nós possamos cuidar com as nossas ações, com nossos pensamentos, para não sermos achados injustos, julgando, fazendo julgamentos, pensamentos contrários, julgando coisas e ao julgar ainda pensar errado. Mas que nós possamos guardar nossa mente, nossos pensamentos, de não julgar, de não pensar, de não agir errado. Mas nós possamos ser justos. Justo para com Deus. E a forma de eu ser justo é mergulhando na palavra. Quando a palavra diz: orai para os seus inimigos, amai seus inimigos. Mas é mais fácil falar, criticar, não. Perdoar é um ato de justiça. Noé, além dele ser achado gracioso diante do Senhor, cheio de graça, ele era um homem justo. Um homem justo. Que guardava os seus pensamentos. E o pensamento dele era em Deus, na sua justiça. O que Deus pensa, o que Deus acha. É nisso que eu vou pensar. Esse é o caminho que eu vou agir. E a injustiça, nós podemos errar muito em julgar. Podemos julgar totalmente errado. E nós não fomos chamados para julgar. Nós fomos chamados para perdoar, para orar, para amar. Não para julgar. Perfeito em suas gerações. Ele era achado um homem perfeito. E ele andava com Deus. Diz ali, justo e íntegro. E andava com Deus. Você tem sido justo? Você tem sido íntegro? Você pode dizer nessa noite: eu ando com Deus.
É muito sério. Que o Espírito Santo ministrou muito ao meu coração. Já há um tempo. É olhar cada um desses pontos. É muito interessante, maravilhoso, que eu e você não precisamos provar nada para ninguém. Você sabia disso? Não precisamos representar? Não. Não precisamos representar, não precisamos provar. Nada para ninguém. Só para Deus. Só para Deus. Eu e Deus, Deus e eu e Deus. Nós temos que ser o que nós somos no nosso íntimo com Deus. Não precisamos representar para alguém quem nós somos. Ah, eu sou super espiritual, eu sou isso, aquilo. Esqueça, meu filho. É perca de tempo. Nem se desgaste sua beleza. O importante é o que eu sou com Deus e o que Ele é para mim. Estão comigo, estão conseguindo me alcançar? Eu não preciso representar que eu sou super espiritual, eu sou cheia, não, para quê? O que você ganha com isso representando? Você perde, meu filho. Você é capaz de botar uma máscara falsa em você e se ser falso. Seja verdadeiro em Deus. Porque a Deus ninguém engana. Não queira ser santinho aqui na igreja e um carrasco lá dentro de casa. Seja você em Deus. Seja quem você é, mas é em Deus. É tempo de arrependimento na casa do Senhor. É tempo de conserto. É tempo de mudanças. A igreja não pode andar mais distraída com coisas que não levam ninguém a nada. É tempo de a gente chorar diante do Senhor, na nossa intimidade, no nosso secreto, e dizer: Senhor, transforma meu pensamento. Senhor, muda a minha vida. Me perdoa porque essa semana eu não fiz o que eu tinha proposto a fazer, que eu sei que é da tua vontade. Me perdoa porque essa semana eu não consegui meditar na palavra. Vamos ser real diante de Deus. Tira as máscaras nessa noite, porque não adianta nada para a tua vida, nem para a vida de ninguém. E nós não temos nada a ver com a vida um do outro. É nós e Deus, Deus e nós. Vai para a intimidade, vai para o secreto. Não era um homem justo, perfeito. Ele andava com Deus. O que é andar? É se encontrar pelo meio do caminho de vez em quando? Ou ir fazer uma caminhadinha no parque e depois acabou? Não. Significa que vivia com Deus todos os dias. Ele andava, ele vivia todos os dias. Andar e viver com Deus nos traz saúde mental, saúde emocional e saúde física. É tempo de arrependimento. Se tem alguma coisa que não está muito bem no teu corpo, vá para o joelho. Mas vá sincero, você e Deus, e chore e diga: Senhor, o que está acontecendo comigo? Ah, minha filha, o Espírito Santo vai te dar a lista. Se tem algo que não está funcionando bem com você, vai para o secreto. Ande com Deus, viva com Deus, durma com Deus, levanta com Deus. E assim como Deus olhou para aquele homem, Noé,
Que Ele olhe para mim e para você nas nossas casas, na nossa vida, no dia a dia, e ache graça aos olhos do Senhor da nossa vida. Ache integridade, honestidade em nós, sinceridade. Para quando nós chegar esse tempo das grandes lutas, da batalha, dessas trevas que virão em 3 tempos, 3 etapas, nós não seremos atingidos, seremos guardados, protegidos. Sabe por quê? Porque andamos com Deus. Noé foi poupado, sua família, porque andava com Deus, mas conhecida. Para andar você tem que conhecer. Como é que você vai andar com alguém que você não conhece? Você vai conhecendo, vai andando, vai conhecendo, vai andando, vai conhecendo, vai andando. Duro discurso hoje, mas é para o Senhor que ministrar teu coração nessa noite. Ele era perfeito em suas gerações e andava com Deus. E a terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E nós acrescentamos todas essas coisas que estão acontecendo aí, bem atuais. Pior, porque nem tinha essas coisas lá. Era guerra, era morte, era traição. Que a gente já sabe a história. Mas agora aqui está pior. Meu Deus, misericórdia. Jesus amado. Porque toda a carne havia se corrompido. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é chegada perante de mim, porque a terra está cheia de violência, e os homens, eis que os destruirei juntamente com a terra. Mas Noé, vem cá Noé, meu servo amado, justo, fiel, contigo eu quero conversar, aqui de pertinho, Noé. Versículo 14. Noé, faz para ti uma arca de madeira, de gofre. E ali, o Senhor começa a passar a instrução para Noé. Mas no versículo, e vai explicando o dilúvio, enfim, mas no versículo 18 ele diz: mas contigo, Noé, estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu, e contigo teus filhos, a tua mulher, as mulheres da tua família. Farei um pacto contigo, Noé. Nessa noite o Senhor está dizendo: eu quero fazer um pacto contigo. E a família de Noé foi salva. Ali não disse se tinha bonzinho, se tinha gente pecar, não interessa. Pela fidelidade, santidade, pelo entendimento, a compreensão, o quanto Noé conhecia a Deus, quanto a fidelidade a Deus, Noé conseguiu salvar ele e toda a sua casa. Basta um fiel dentro de casa. E você poderá dizer: eu e a minha casa serviremos somente ao Senhor. E não importa como estão no momento, basta um fiel. Não era fiel, era justo. Ele andava com Deus, significa que ele tinha intimidade com Deus. Ele conhecia o Deus que servia. E ele foi achado pelo Senhor graça. E pela sua fidelidade, cumplicidade, o Senhor salvou ele e toda a sua família.
Mas Noé tinha algo que é muito importante você nessa noite entender no teu espírito, no nosso espírito. Foi o que me chocou. Noé, ele foi obediente ao Senhor. A obediência de Noé foi obediente, caminhando, servindo, e quando veio a palavra do Senhor dando a instrução para ele fazer a arca, ele não questionou. Mas Senhor, como assim? Não tem sinais de chuva, de dilúvio? Ele não questionou. Mas por que uma arca? Por que isso? Não questionou. Noé não questionou, sabe por quê? Porque ele conhecia a Deus e ele andava com Deus. Quem conhece a Deus, quem anda com Deus, não questiona, obedece. O que questiona perde a bênção. O que obedece entra na bênção. Ele obedeceu. Fez tudo conforme o Senhor orientou. Mesmo que chamasse ele até de louco, sabe Deus o que chamasse esse homem, né? Tanta coisa. Por isso nós precisamos conhecer a Deus, prosseguir em conhecer e obedecer a Deus. E nós sabemos o final de tudo. Noé e toda a sua casa foi salva. Somente Noé e toda a sua casa. Ninguém mais. Para mim obedecer a Deus, eu preciso conhecê-lo, andar com Ele. Mas a palavra de Deus também diz no livro de Hebreus, vamos trazer mais para o Novo Testamento aqui. Pode colocar aqui Hebreus, já te passei aí, né? Obedeçam vossos pastores, porque eles velam pelas suas almas. Eles cuidam, velam, protegem. Um pastor segundo o coração de Deus, é claro. Um pastor que anda com Deus, ele vai orientar o caminho certo, o caminho correto para a sua vida. Se você não obedece a Deus, não vai obedecer a liderança, não vai obedecer os pastores. Aquele que obedece a Deus, que ouve a Deus, tem temor de Deus, ele vai ouvir com facilidade e vai receber a orientação de Deus através dos pastores. E não vai questionar. Ah, mas por que o pastor está orientando isso aqui? Não. Vai obedecer porque sabe que é bênção. Obedecer a Deus. Obedecer a Deus é obedecer aos seus pastores.
Por isso existem pastores, líderes. Para quê? Para ajudar as ovelhinhas a ser conduzidas no caminho certo, fazer as coisas certas, não se perder, não cair na ribanceira. Para que o lobo não venha e trague. Quem que vai ajudar? É os pastores. Honre seus pastores, sua liderança, obedeçam, que eles é que vão prestar conta daquilo que estão ensinando as ovelhas. Não é as ovelhas que vão prestar conta, é os pastores. Vão prestar conta de como você orientou, como você ensinou. Vão prestar conta diante de Deus. Mas pela sua obediência você é guardada, você é protegida. É muito importante que caia no teu coração hoje essa palavra. Estude, ore sobre a vida de Noé. Homem perfeito. Quando diz homem perfeito, ali parece forte, né? Mas aquele que anda com Deus, ele é perfeito. Porque Deus é perfeito. E quanto mais eu ando, mais eu vou me aproximando da perfeição, porque o meu pecado vai ficando, minhas deficiências vão ficando para trás, vai ficando tudo para trás, e eu vou me aproximando. Assim são as más companhias. Começa a andar com pessoa murmurando, daqui a pouco você está murmurador. Começa a andar com pessoas que só falam besteira, fazem piada, pessoas que... Daqui a pouco você está igual, vai ter contaminando. Mas anda com pessoas comprometidas com Deus, que falam as coisas de Deus. Daqui a pouco você está se espelhando, você está chegando perto de Deus, está se espelhando em Deus. Amem a Deus. Busque a Deus. Até porque passaremos a eternidade com Ele. Você já pensou, já parou para passar na tua eternidade com Ele? Andar com Deus. Não era obediente em tudo, nunca questionou. Ele era cheio de graça, ele era justo, perfeito. Ele era íntimo de Deus. É isso que o Senhor pede nessa noite para cada um de nós. E lembrando que nós temos uma descendência a deixar a revelação do reino para cada um deles. Se preocupar com as novas gerações. E começa hoje, em nossas vidas. Andar com Deus. Viver com Deus. E é uma experiência maravilhosa. Que aquele momento que você separa de intimidade com Deus, você e Deus ali, não existe mais nada ao teu redor. A impressão que dá no espírito, que some tudo. Quem já teve isso? É maravilhoso. É você e Deus ali o tempo todo. Você não quer nem sair dali, porque sabe que já vai voltar à realidade. Nós temos que alcançar isso em Deus. Estar na sua presença. Porque a sua presença nos basta. O resto é resto. Mas a presença de Deus é o que importa para nós. Que nós possamos nessa noite ser achados diante do Senhor. E alguma dessas qualidades de Noé. Quem sabe não todas ainda, porque estamos todos num processo. Mas em alguma ali. Que você peça para o Espírito Santo. A fome e o desejo de conhecer a Deus, mas também ser conhecido por Deus. E que nós possamos ser pessoas originais.
verdadeiras. Não precisamos representar para ninguém. Hoje estou trazendo uma libertação para você, meu irmão. Não represente para ninguém, seja você mesmo. Se alguém gostar do jeito que você é, e também se alguém não gostar, não tem problema. É você e Deus, eu e Deus. Nós temos que dar satisfação para Deus quem nós somos. Não precisamos fazer coisas para agradar o outro, mas não agradamos a Deus, não estamos na presença de Deus. O que adianta, né? Não adianta nada. Mas vamos ser verdadeiros, vamos estar na presença de Deus, vamos crescer em Deus, vamos amadurecer. E o reino de Deus está aí, esperando a manifestação da igreja, do corpo de Cristo. 2 segredinhos para você andar com Deus e conhecer a Deus: ser um homem e uma mulher de oração e meditação na palavra. Eu medito na palavra, eu conheço mais Deus. Eu oro, eu conheço mais Deus. Então, 2 áreas muito importantes: comece a ler a Bíblia, estudar a Bíblia e orar. Depois tem outras coisas, mas esses 2 você não pode a partir de hoje deixar de praticar. Abra a Bíblia, mesmo que a tua carne não quer. Tem dia que não quer. É uma luta que a gente tem, inclusive eu, né? Tem que insistir. Eu vou, eu abro. E eu tenho que dizer para mim mesmo: eu vou, você não me manda. Rocio, você não me manda. É o Espírito Santo que manda. Então eu vou lá e eu abro, eu sento, mesmo que eu não quero. Você vai fazer isso. Eu vou orar agora. Vai aparecer um monte de coisa no telefone, gente chamando. Você tem que largar e orar. Oração e meditação da palavra. Você vai conhecer a Deus através dessas 2 práticas na tua vida: orar e meditar na palavra. Eu conheço a Deus, o Deus da palavra, mas eu tenho que meditar, eu tenho que estudar. Não é só ouvir pregação, não. Tem gente que está viciado só em ouvir pregação. Ouve aqui, sai por aqui. Até você perguntar o que você entendeu, vai ser muito pouco. Mas abrir a palavra, estudar a palavra. Estudar, não entendeu? Fica ali naquele versículo até entender. E ore. Vai te aproximar de Deus. E Deus vai se revelar a cada um de nós. Vou chamar meu esposo, vamos fazer. Hoje é libertação. Mas eu amei. Não precisa, diga para o teu irmão do lado, você não precisa usar máscara mais. O importante é você ser real para com Deus. Sendo com Deus é com todos nós, né, gente? Então é libertação. Não adianta ser religioso, não é de sentir bonzinho. Não, meu filho, nós somos reais, sabe? Mesmo, seja real. Eu estou muito feliz nessa noite, porque Deus ouviu minha oração. Sou uma mulher de fé. Eu orei muito, batalhei muito para que uma pessoa estivesse aqui hoje. Já faz tempo, né? E eu quero agradecer a irmã da Josi, né, do Maciel, está aqui, a tia da, né, há tempo, acho que desde o ano passado, não me lembro, desde o ano passado. Gente, olha a fé, desde o ano passado eu estou com essa mulher. E oro, e mando mensagem, e ela combinando comigo: domingo estarei na igreja. De que dia, de que mês, ela não falou, mas hoje ela está aqui, ó. Hoje ela está aqui. Sabe? Glória a Deus, aleluia, o filho dela. Fazer a obra de Deus no seu reino é orar para as pessoas, se interessar para as pessoas. Nem que ela se canse. Você se cansou das minhas mensagens de mim? Eu até falei para a Josi no hospital: Josi, acho que eu vou dar um tempo para tua irmã. Mas sabe por quê? Porque eu conheço a Jesus, eu conheço o céu, eu conheço a revelação. E eu sei que a salvação em uma vida vale mais que o mundo inteiro. E o lugar da pessoa é na casa do Senhor, tendo comunhão com o Senhor, tendo comunhão com a igreja. E eu agradeço a Deus porque hoje ela ouviu o Espírito Santo e hoje ela está aqui, né? Em nome de Jesus. E o resto eu falei para ela: Deus vai fazer na vida dela o que tem que fazer. Vamos ficar em pé na presença do Senhor, aleluia. Glória a Deus, porque nós podemos ser pessoas reais e verdadeiras diante do Senhor. Meu filho, seja real e verdadeiro. Ele conhece teu coração, Ele está aguardando de ti, Ele dá o crescimento, Ele vai trazer a revelação. É Ele que te ama mais do que nós. O amor verdadeiro e real para a sua vida vem dEle. Amém?
Efésios capítulo 4, versos 17 e 18, vou até colocar essa referência. Diz assim: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, e separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Essa palavra vaidade aqui, nós usamos dentro de certo aspecto, mas quando nós analisamos na Bíblia, nas Escrituras, vaidade quer dizer algo vão, algo que não nos leva a nada. E Paulo, ele nos exorta aqui de maneira muito forte. E digo isso, testigo no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, ou seja, atrás de coisas vãs. E na vida do cristão, muitas vezes é gasto um tempo considerável, simplesmente correndo atrás do vento, atrás de coisas completamente vãs, coisas que passam, coisas passageiras. Eu creio que nós estamos entrando numa nova dimensão do Espírito Santo, e o Senhor vai requerer aqui da casa, requerer de cada um, uma dedicação, uma consagração total a Deus. Quando eu falo consagração, o que vem na mente das pessoas: puxa, você me consagrar para ter um ministério, consagrar para me expulsar demônio, consagrar para curar doente. Não. Quando a Bíblia fala de consagração, a primeira coisa, o primeiro objetivo é para trazer alegria ao coração de Deus, para satisfazer o coração de Deus. Quando você pega os sacrifícios lá no Velho Testamento, qual era o principal objetivo? Trazer satisfação ao coração de Deus. E Romanos é bem claro quando diz que eu tenho que colocar a minha vida no altar de Deus como um sacrifício vivo, ou seja, agradar a Deus, chegar nesse nível que Noé chegou. Diz lá em Hebreus que ele alcançou testemunho de que agradara a Deus. E quanto mais eu tiver essa disposição, mais de Deus eu terei na minha vida. Quanto mais eu cumprir isso, mais a presença de Deus vai se manifestar a mim e através de mim. Diga ao seu vizinho: você precisa ser alguém incendiado pela presença de Deus, encharcado pelas águas do Rio do Espírito, fogo do Espírito, água do Espírito em você, e aonde você vai passar, você vai ministrar vidas. Olha, gente, há um desafio para nós aqui na casa. Nós precisamos ganhar as nossas famílias para Jesus, gente. Você já imaginou quantas pessoas na tua família que não conhecem a Deus? Eu tenho pessoas na minha família que não conhecem a Deus, algumas. Mas tenho muitas que já conhecem, inclusive estão na obra do Senhor. Pastores, pastoras. Que você possa realmente colocar a tua vida no altar de Deus. Deixa as coisas vãs de lado. Queira mais de Deus. Está encharcado da presença dEle. O fogo de Deus te consumindo no altar, trazendo alegria ao coração de Deus. E é interessante que ele fala aqui de maneira bem clara. Por favor, coloca o versículo aí. O verso 18, ele é muito forte. Há um entenebrecimento na mente. Diz aqui, as pessoas são obscurecidas. Foi falado aqui de diversos aspectos aí. A adoração de animais, a questão dos bebês artificiais. Eu falei para minha esposa ontem, disse para mim, uma pessoa dessas parece que é débil mental. Eu não tenho outra definição, gente. Agora com esses bebês artificiais, mas ele diz, olha, amados, estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância, o endurecimento no coração, e leva exatamente a esse tipo de comportamento. Não tem outra explicação. A mente está obscurecida, mas nós temos a mente de Cristo.
Por isso a gente não pode ser de maneira nenhuma afetado por essas coisas. E gente, a igreja do Senhor, ela caminha num aspecto de contracultura. Nós não podemos moldar a esse século. A igreja ela tem uma voz profética. O que uma voz profética faz? Ela se levanta contra a presente cultura. Nós vivemos a contracultura. Os filhos de Deus vivem a contracultura. O reino de Deus é comparado a alguém que procura pérolas. E tendo encontrado um campo, e ele sabia que havia pérolas ali, o que ele fez? Vendeu tudo quanto tinha para adquirir aquele campo. Por causa do quê? O tesouro que estava ali, o valor da pérola. Você precisa nessa noite descobrir o valor do tesouro. E se você descobre o valor do tesouro, as outras coisas deixam de ter sentido para você. Tudo é vaidade, diz Eclesiastes. Tudo é vão. Feche os olhos, vamos adorar e em seguida vamos orar. Santo é o nome de Jesus. Só quero a ti, nada mais. Enquanto você canta, vá pedindo ao Espírito Santo que vá apontando quais coisas que está no teu coração, que envolve a tua vida, que impede que você tenha mais de Deus, que impede que você tenha mais do Espírito Santo. E se dispõe a colocar essas coisas no altar de Deus nessa noite. Só quero a ti. Dispõe a colocar a tua vida no altar de Deus, para trazer alegria ao coração do Pai, para trazer alegria ao coração de Deus. Que o fogo de Deus se consuma no altar nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Nada além de ti. Tu és tudo, Pai. Tu és tudo para nós. Aleluia. Nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais.
posso terminar essa noite sem deixar de fazer um apelo aqui. Aqueles que querem consagrar a sua vida ao Senhor hoje aqui, colocar a vida no altar. Você consagrando a tua vida não para realizar alguma coisa, não para ser um missionário, não para ser um obreiro, não, mas consagrar a tua vida para trazer alegria ao coração de Deus, para que você seja um sacrifício, como nós cantamos muitas vezes aquela canção, o sacrifício sou eu. Esse é um apelo, é uma consagração para você colocar a tua vida no altar de Deus, para trazer alegria ao coração de Deus, para ser consumido pelo fogo de Deus. Se você deseja isso, saia do seu lugar, vem à frente. E eu quero orar de maneira específica nessa direção, nessa noite. Pode continuar o louvor. É um chamado a uma consagração, é um chamado a colocar exatamente a vida no altar de Deus, para trazer alegria a Ele. Amados, e quando nós ministramos ao Senhor, alegramos o coração dele, Ele vai ministrar através de nós. Ministrar a Deus, para que Ele ministre aos homens através de nós. Aleluia. Oh Jesus, sim. Sim, Senhor, sim. Aleluia. Oh sim, Pai, sim. Aleluia. Oh sim. Aleluia. Pai, que o teu fogo venha sobre essas vidas que estão aqui. Cada um deles, Senhor, está colocando a vida no altar agora, Pai, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Esse é o nosso culto, Pai, com entendimento. E eu peço ao Senhor que o Senhor venha de maneira forte a esses corações. Jeremias declarou que o fogo de Deus vinha lá nos seus ossos, de modo que ele não conseguia nem se conter. Que o fogo de Deus venha sobre essas vidas aqui, atinge ainda os ossos, Senhor. Os seus ossos, diz a palavra, estremecia por causa da presença do fogo de Deus, Pai. Começa a queimar com teu fogo tudo aquilo que é vão. Oh, essas vidas hoje deixam, Senhor, toda forma de vaidade e se colocam diante de Ti, Senhor, com corações abertos, para que venha mais de Ti, Senhor. Que venha o Teu fogo sobre elas de maneira poderosa, Senhor. Mais, Pai, mais a Tua presença nesses corações. Mais de Ti, Senhor, mais de Ti, e menos deles mesmos, Pai. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sim. Em nome de Jesus, sim, Senhor, sim. Sim. Em nome de Jesus, sim, Pai. Sim. Declaramos isso agora, Pai. Oh, cada vida sobre o Teu altar nessa noite, em nome de Jesus. Sim, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus, sim. Sim, Pai, sim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sim. Aleluia. Ainda sobre as crianças, Pai, que venha com o fogo. Queremos mais de Ti. Queremos mais de Ti. Aleluia. Queremos mais de Ti. Oh, sim, Pai. Nós queremos mais de Ti. Mais fogo de Ti. Queremos mais de Ti. Presença do Teu fogo nessas vidas, Pai. Mais. Queremos mais
Multiplica, Pai. Multiplica. Damos mais espaço a Ti nessa noite. Damos mais espaço ao Teu Espírito Santo, Pai. Mais espaço a Ti. Mais espaço ao Teu Espírito, Pai. Aleluia. Queremos mais de Ti. Oh, sim, Senhor. Mais de Ti. Mais, Senhor, mais, muito mais, mais. Mais de Ti, Senhor, mais. Queremos mais. Queremos mais, Senhor, mais. Mais de Ti. Multiplica Teu fogo sobre essas vidas. Mais fogo. Mais fogo no Teu Espírito aqui, Pai. Queremos mais de Ti. Menos de nós mesmos e mais de Ti. Mais de Ti. Queremos mais de Ti. Oh, aleluia. Queremos mais de Ti. Queremos mais de Ti. Sim, Senhor. Mais de Ti. Queremos mais de Ti. Queremos mais de Ti. Sim. Queremos Ora, barabasaca, tarabaxere, bequetere, bababababa. Ralabacataramassa. Queremos mais de Ti. Queremos mais de Ti. Queremos mais de Ti. Mais de Ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Somente a Tua presença nos satisfaz. Só a Tua presença. Só a Tua presença, Senhor. Só a presença do Teu Espírito. Uma vez que eu coloquei os meus olhos Aleluia. em Ti, nada mais me satisfaz. Oh, aleluia. Nada mais. Uma vez que eu coloquei, Aleluia. eu só quero a Ti, só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além Nada além de Ti, Senhor. Sim. só Queremos a Ti somente, Pai. Somente a Ti. nada mais, Aleluia. nada mais, nada além de Ti, só quero a Ti, nada mais, nada além de Ti, só quero a Ti, nada mais, nada além. Aleluia. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Muitas vezes há coisas que parece que não dão certo na vida de pessoas. É porque muitas vezes as prioridades não estão em ordem. Quando nós começamos a ajustar as coisas diante de Deus, estamos alinhados com aquilo que Deus quer, as coisas começam a tomar jeito e rumo na nossa vida. Tudo aquilo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. O meu trabalho, o meu dia a dia não pode de maneira nenhuma roubar o lugar, o tempo que eu tenho que dedicar ao Senhor. E quando eu tomo a preocupação verdadeiramente de ministrar ao Senhor, Ele vai cuidar do resto para nós.
E seremos sim bem-sucedidos naquilo que fomos fazer. Aleluia. 2 minutinhos mais de adoração e vamos encerrar em seguida. Aleluia. Vamos adorar por 2 minutos. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, contemplamos a Ti, Senhor. Cada vez mais semelhante. Quando mais você contempla o Senhor, mais parecido com Ele você fica. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. O Senhor que faz a diferença. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a Ti, Jesus. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Eu só quero ver você. Eu só quero ver você. Só quero ver você. Eu só quero ver você. Só quero ver você. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar? O que é que os anjos veem? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem? Eu quero
Aleluia, aplauda o Senhor. Tenha uma semana aí abençoada, em nome de Jesus. Aqueles que acompanharam online também. Que a bênção do Senhor repouse aí sobre a tua casa de maneira abundante, em nome de Jesus.